Olá, amigos cafeicultores! Que ano abençoado de chuva, né? Enquanto estou aqui, a chuvinha cai mansinha lá fora, nas lavouras de café. E eu vou aproveitar esse momento de parada, que a chuva obrigou a gente a parar um pouquinho, para tomar um cafezinho e responder um pouco de pergunta que vocês fazem, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, no Messenger. Pessoal, é pergunta demais da conta. E eu tenho a maior alegria em responder, só que a gente não consegue responder todas. Vou aproveitar o programa de hoje para poder responder as perguntas de vocês. E a gente selecionou algumas perguntas que é a maioria das dúvidas de vocês. Então, ou seja, a pergunta de um vai acabar solucionando a dúvida de outro. Aceita o cafezinho? E bora para as perguntas. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. E a primeira pergunta é do Marcelo Corsini, e é uma pergunta que é muito comum entre vocês cafeicultores. Parabéns pelo vídeo, Gustavo. Gostaria de saber sua opinião sobre a baixa concentração dos micronutrientes em produtos comerciais previamente formulados. Essa pergunta é muito frequente porque muitos dos produtos comerciais com micronutrientes, quando a gente observa no rótulo, a concentração é muito baixa. O comerciante sempre fala que por produto ser de boa ação, de qualidade mais alta, dá para trabalhar com concentrações mais baixas. Mas devemos observar como que a pesquisa se posiciona em relação a isso. Se teve trabalho de pesquisa sobre esses produtos. Porque, caso não tenha, é interessante trabalhar com concentrações mais altas por garantia. Caso o produto realmente seja bom e tenha essa eficiência que falo, passando pela pesquisa, ela comprove que aquela concentração é ideal. Caso contrário, aumente a dose. A pergunta agora é do Luiz Sintra. Boa tarde. A aplicação de bora via drench, junto com defensivos, é viável? Essa aplicação do boro vale a pena ou não? Luiz, essa aplicação do boro, que normalmente faz com produtos de solo, lá em outubro, novembro, ela é muito interessante, que é uma maneira fácil e prática de você já fornecer boro para a lavoura. Só que você vai ter que usar uma fonte de boro solúvel. E o boro tem uma característica que ele chivia, ele desce muito rápido no solo. E a concentração que você vai colocar dele normalmente são baixas, porque não cabe no tanque onde você vai fazer o drench. E normalmente você tem que monitorar que é muito comum em lavouras de alta produtividade, de grande desenvolvimento vegetativo, esse boro faltar. E às vezes é interessante você revisar o boro entre janeiro e fevereiro e, se necessário, repetir a aplicação. Existem outras fontes de boro que tem uma liberação mais gradual, que aí não é no drench, aí é via solo. E isso pode ser que você consiga uma maior eficiência, porque já vai uma concentração que distribui melhor e se comporta melhor no solo. Agora a pergunta do Giovan Oliveira. Ele faz bastante elogio aqui com o canal e eu agradeço demais da conta, Giovan. Muito obrigado. E vamos direto à pergunta. Eu queria uma informação sua sobre o que fazer depois de usar subsolador, pois ficam as valetas de perfuração das hastes. Melhor usar grade ou trincha? Muito interessante a sua dúvida e é de muitas pessoas. Quando você passa o subsolador na lavoura, ele vai desagregar o solo e vai ficar aqueles torrões na parte superior. E você tem que desfazer daqueles torrões, porque senão, no ano seguinte, a hora que você for recolher o café do chão, você não vai conseguir. Por isso que é interessante sempre subsolar a lavoura no ano de poda, que aí você fica aquele intervalo sem produzir e aí sim você tem tempo para poder acertar o terreno. Depois que você passou o subsolador, é interessante você quebrar esses torrões e você pode passar uma grade pelo menos uma vez. E depois você vai mantendo esse solo, consertando esse solo com a trincha. Agora, quem assina o YouTube dele é a equipe Dominadores do Grau, e ele é bem assíduo nosso. Gustavo, posso colocar açúcar nas pulverizações? Ajuda na fixação dos micronutrientes na folha? Ajuda em algo o açúcar? Excelente pergunta, e todo mundo faz essa pergunta do açúcar. Parece que voltou à moda um pouco de usar açúcar. O açúcar, ele tem, na pesquisa, resultados positivos. Ele ajuda um pouco, né, a formação de aminoácidos. Então ele sempre tem pontos positivos. Nos cereais parece que tem um resultado melhor. E em café está trazendo resultados, mas é uma coisa pouca, não é uma coisa muito significativa. Ele tem uma ação interessante quando a lavoura é intoxicada, quando a lavoura passou por algum estresse e você coloca e a lavoura apresenta um resultado positivo. Agora, colocar açúcar para fixar micronutriente, essa não tem jeito, essa não serve não. É só um pouquinho. Então, ou seja, pode usar açúcar? Pode, mas não precisa confiar tanto nele, ele não vai resolver grandes problemas. É só uma ajuda pequenininha. A pergunta do Thiago.
Comecei agora no café e estou com uma área de 5,7 alqueires. E o espaço entre pés são de 1,20 e 50 centímetros. Estava abandonada, não chega a 200 sacas o alqueire. Como posso melhorar a produção, lembrando que ele tem em média 5 a 7 galhos principais? Tiago, eu não sei qual que é a produtividade correta. Se você está falando de 200 sacos por alqueires, é em torno de 80 sacas de café por hectare. É uma produtividade muito alta. Nesse espaçamento, você vai ter mais de 15 mil plantas por hectare. Então, ou seja, é muita planta. Se você deixa mais hastes, você estoura o limite, só o espaçamento já estoura. Quando é nova, produz. Quando vai ficando velha, complica. E ainda o número de galhos é muito grande. Então a chance de você não conseguir uma produtividade alta durante vários anos é bastante real. Então o que eu recomendo para você? Depois que tiver uma safra boa, recepar essa lavoura, porque você tem muitas plantas e a brota com certeza no início vai te dar uma produtividade muito boa. A pergunta agora é de um viciado do nosso canal, Tata Laurete. Muito obrigado pela pergunta e continue nos acompanhando. Região montanhosa, 650 metros, café arábica, espaçamento 2 por 60. Uma haste, será que vinga? Vinga sim, só que vai depender do teu manejo. Com esse espaçamento, você vai ter em torno de 8 mil plantas por hectare, já é um número bastante alto. Mas aí você tem uma haste só, que já é um bom sinal. E sempre quando começar a densar, começar a fechar muito, depois de uma safra alta, você esqueleta. E tenta manter um safra zero, sempre podando. Um ano produz muito, outro ano produz pouco. E com bom manejo, com certeza vai ter uma boa produtividade nessa área. Uma pergunta que veio lá do programa que a gente falou sobre o gesso. E o Genaro Alvarenga perguntou qual a quantidade a aplicar por hectare ou por planta. Genaro, o gesso agrícola é um produto muito técnico. É muito importante você usar, aplicar de acordo com alguma recomendação agronômica ou com acompanhamento agronômico. Mas muitas dessas pessoas usam o gesso para poder aumentar o teor de cálcio no solo e poder neutralizar o alumínio, que é tóxico. E tem solo que pede muito gesso, tem solo que não pede nada. Normalmente as doses são utilizadas entre 2, 3 e no máximo 4 toneladas por hectare para poder ajustar isso daí. Mas é muito importante estar sempre com acompanhamento agronômico para poder não errar. O João Marcelo perguntou: de quantos em quantos dias posso pulverizar o cafezinho novo? É outra dúvida muito frequente de vocês. O cafezinho novo é interessante você fazer uma pulverização nutricional antes de plantar, porque ali no viveiro é facinho, você passa uma bomba ali rapidinho, você faz. Depois que você for para o campo, é muito importante você manter a nutrição dele e manter o controle de doenças. Então, ou seja, a gente faz de 30 em 30 dias a nutrição com o fungicida. Se a lavoura começar a crescer demais da conta, o clima for muito favorável, às vezes tem que encurtar em torno para 20 dias, principalmente se tiver alguma manchinha na folha. Mas se a lavoura estiver desenvolvendo normal, você de 30 em 30 dias fazer a pulverização e a folha sempre estiver limpinha, pode manter esse período enquanto tiver umidade no solo, no ar, enquanto tiver chuva. A partir do momento que paralisar as chuvas, é interessante você diminuir essas pulverizações ou até mesmo não fazer com a seca. Tem uma pergunta aqui que é muito comum entre produtores. Já respondi várias vezes, mas vamos mais uma vez porque ela realmente deve ser reforçada. É do Erivelto Aguiar. Boa tarde, meu nome é Erivelto, sou daqui da Chapada Diamantina, na Bahia. Sou produtor de café e o que você me diz sobre a braquiária entre as linhas do café? Erivelto, ele é muito importante para a gente poder combater outros matos. Com essa saída do glifosato, o preço que ficou, a gente acaba selecionando muito mato difícil de controle e sem glifosato complica mais ainda. E um jeito de a gente diminuir a pressão de mato na lavoura de café é colocando uma outra planta mais competitiva. No caso, a braquiária tem um excelente poder de competição. Às vezes o pessoal fala que compete um pouco, é só você deixar mais longe da planta, só no centro da rua. E ela ajuda muito que, além de competir com os matos indesejados na lavoura de café, ela ajuda ainda na descompactação do solo. É uma boa alternativa, desde que bem manejada. Pode ser usado sim e eu recomendo. A nossa última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é do Edinaldo Oliveira. Sou produtor de 5 mil e poucos pés de café aqui na Bahia, na região de Lafayette Coutinho. E depois que comecei a seguir o canal, já melhorei muito a minha lavoura. Edinaldo, você não sabe o quanto você me deixa feliz com esse feedback positivo que você está passando aqui. O intuito nosso aqui no canal é esse, é ajudar os cafeicultores a melhorar de nível, melhorar as lavouras e, consequentemente, aumentar suas produtividades e o seu lucro. Outra pergunta muito frequente é que as pessoas me perguntam por que eu peço tanto like para o canal. É o seguinte, o YouTube e o Facebook só entendem que o programa é bom e que pode ser distribuído para mais pessoas de acordo com que vocês dão um like e fazem comentários.
Por isso que é tão importante para o nosso canal ir crescendo. A partir do momento que você dá like, você dá a chance de uma outra pessoa assistir. E assim, o nosso conteúdo chegar para mais cafeicultores, assim como chegou para você. Então, não se esqueça, desce o dedo no like e continue nos acompanhando. E assim, fortalecendo o nosso canal e a nossa cafeicultura. Muito obrigado a todos vocês. A chuva parou e está na hora de eu voltar para a lavoura para a gente poder continuar trabalhando. Um grande abraço a todos vocês e até no próximo No Pé do Café. Apoio. Fertilizantes de solo Polyblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável.